Oi pessoal, bom dia. Eu sou um youtuber inexperiente, eu tô começando essa jornada aqui no YouTube com vocês, tô aprendendo com vocês. E tem muitas coisas que eu sinto que eu peco, por exemplo, é não ter um dia fixo para gravar os vídeos. Eu basicamente faço quando sobra um tempinho. E é claro que isso me prejudica na constância, na disciplina, na organização, enfim. Mas o que eu queria gravar, hoje eu venho gravar, esse vídeo eu já gravei, esse que vai ao ar hoje, eu gravei no sábado. Só que no domingo a gente bateu 2.000 seguidores, então eu precisava vir aqui para agradecer. Então por isso que vocês vão me perceber de roupa diferente, por acaso o paletó é o mesmo, mas a base tá diferente. Mas é uma forma de vir aqui para agradecer, dizer que a família do Vida Leve está crescendo, e para mim é uma felicidade muito grande. O canal ele nasceu nesse intuito de autocura, de ser amado, e eu tenho percebido que eu também consigo contribuir isso, retribuir isso com outras pessoas. O pouco que eu sei eu compartilho, então isso me deixa muito feliz. A minha vida ela vai melhorando a passos curtos, mas sempre constante. Isso me deixa feliz, porque desde que eu comecei esse canal aqui no YouTube, eu não parei. Eu sinto na obrigação de ser um exemplo para quem precisa. Então vocês me estimulam e me motivam de uma forma muito bonita. Muito obrigado mesmo. E obrigado pelos 2.000 seguidores. E agora rumo os 3.000, 1 milhão e o céu é o limite. Beijo. Agora fica com o vídeo que eu gravei no sábado. Bom dia! Sábado lindo, do jeito que eu gosto, nublado. E tô chegando no trabalho agora. Vim de ônibus, vim de autocarro, finalmente. E aí, pra gente mudar um pouquinho esse assunto de crise financeira, de catarse, parar de dar o foco muito nisso, eu compartilhei pra ser um exemplo para outras pessoas que estejam passando pelo mesmo. Mas a ideia é não colocar muita energia no assunto para isso não criar uma proporção maior do que realmente é. Ontem eu estava conversando com uma... Não, vamos fazer o seguinte, roda a vinheta que hoje a gente vai falar de relacionamento. Ontem eu tava conversando com uma seguidora e eu não vou dar muito, não vou caracterizá-la muito porque Portugal é super pequeno e todo mundo se conhece. Eu não quero comprometê-la. Bom, então como eu tava falando, eu adoro compartilhar as coisas que acontecem comigo porque eu falo em primeira pessoa. E quando essa seguidora, ela contou a história dela, lembrou muito a minha. E eu fui ajudado pela minha terapeuta Denise, que eu amo, doce, amada Denise. E, inclusive, a Denise falou assim, Lina, obrigado por você ter mandado seus seguidores, estou meio sem agenda, mas pode mandar que eu vou atendendo. Então, quem tiver interesse de tratar com a Denise, ela tá um pouquinho sem horário, mas eu acho ela uma mulher muito doce, muito querida, e ela me ajudou muito. E uma das coisas que ela me ajudou foi exatamente isso, sobre relacionamento, que é o que a gente vai falar hoje. Então eu tava conversando com essa seguidora e ela tava contando que ela tá morando aqui em Portugal e ela tá numa situação um pouquinho difícil. Ela namora uma pessoa herdeiro da realeza portuguesa e ela tá numa situação que ela não consegue sair. E aí eu lembrei da minha história, que a Denise contava e faz total sentido, da gente se relacionar com pessoas indisponíveis. Então isso é pai, é problema de pai que a gente quer consertar. Isso quem me falou foi minha querida Denise, que ela falava assim, Lino, você está se conectando com homens indisponíveis, que é uma forma de você imaginar que você quer arrumar a pessoa, quer salvar, enfim. E essa coisa de você se conectar com caras mais ricos, né? Isso eu também tenho na minha energia. Não é uma coisa que eu procuro, não é uma coisa que eu busco, mas acontece.
Então, o meu ex-namorado, ele é muito rico e eu achava inconscientemente que ele ia me salvar, que a situação financeira dele ia me proporcionar uma facilidade, ia resolver os meus problemas. E é claro que isso é uma ilusão, né? Isso não acontece, a gente tem que fazer por nós mesmos. E depois dele, um dia eu estava no metrô em São Paulo, era umas 11h30, quase meia-noite, tinha acabado de sair do trabalho. Vejo um rapaz super simples, assim, de roupa de ginásio, e ele veio conversar comigo. No começo eu até achei que fosse um ladrão, um bandido, querendo roubar meu celular. O metro tava bem deserto. E eu não lembro como que foi o assunto, acho que perguntou por horas, e aí de repente dali começou a desenvolver uma conversa, e era um rapaz muito simples, ele tinha um sotaque meio nordestino e eu não estava entendendo, e aí depois no outro dia eu percebi que estava rolando um flerte. Eu juro para vocês que eu achava que ele era uma pessoa muito pobre, e depois no segundo dia a gente marcou um date, sair para tomar um café. Nessa época eu morava na região da Paulista. Isso foi no sábado, depois isso foi numa sexta, a gente marcou de sair no domingo. E depois no domingo eu descobri que ele era riquíssimo, muito rico, morava na região mais cara de São Paulo, no prédio mais caro de São Paulo. Ele era um herdeiro assim de uma das famílias mais poderosas. E era uma pessoa muito... Como eu vou falar isso de uma maneira sem julgar? É um cara com muitos obstáculos a serem transportados. Em algum momento eu acho que eu percebi que ele mexia com drogas. Ele tinha uma carência, um problema com o pai dele muito sério. Ele já foi preso, ele já chorou, enfim, ele tinha uma série de problemas internos. E teve uma situação uma vez que eu descobri que ele estava meio que sendo desonesto comigo, estava meio que me traindo. E aí eu chamei ele para conversar, pra gente terminar. E quando ele sentou assim, ele foi em casa, a gente era quase vizinho, morava umas 5, 6 quadras. Quando ele chegou em casa, sentou assim na cama, e eu falando que eu não queria mais, que eu queria terminar e tal. E aí quando eu olho, ele começou a chorar, começou a contar a história dele, começou a contar a versão dele. E na hora que estava acontecendo aquilo, eu olhei para a cara dele, eu vi o meu pai. Era a mesma pessoa, o mesmo jeito, as mesmas atitudes. E aí eu lembrei da Denise, de sempre falar que a gente se conecta com pessoas indispostas, que a gente inconscientemente está querendo resolver o problema. Tomando essa consciência, que foi uma consciência incrível que me caiu, assim, eu não sabia que eu tinha essa dinâmica da minha mente. Tomando essa consciência, logo na sequência eu me mudei pra cá. E aí desde então eu não me relacionei com mais ninguém. Então esses 2 namorados foram 2 pessoas com seus obstáculos, com suas histórias a serem desenvolvidas, e ambos com muito dinheiro. E eu percebi essa necessidade de querer ser salvo, de querer ser ajudado, de querer que uma pessoa externa me visse e me amasse. Quando essa seguidora contou a história dela ontem, que ela falou que ela está numa situação que ela não sabe o que fazer, ela também está na ressonância, está na segunda onda, eu acho que é segunda. Eu me vi representado por ela, porque na segunda onda também a onda trouxe meu ex de novo, porque por um acaso ele também tem casa aqui, e em algum momento a gente se encontrou aqui, se encontrou na Espanha, foi por Algarve. Então foi uma parte 2 para me mostrar, para não me deixar desviar do meu caminho. Nessa época, isso tem uns 8, 9 meses atrás, foi quando surgiu o canal. O canal surgiu dessa dor. Foi quando ele separou de mim e eu comecei a perceber as minhas dores, a minha solidão, o quanto eu estava desconectado de mim mesmo, o quanto me faltava amor próprio. E ali eu percebi que trabalho, família e relacionamento amoroso são os 3 grandes pilares da nossa vida, que é pra gente se desenvolver como ser humano, né?
Então, por exemplo, eu estou numa situação agora de um trabalho um pouco complexo. Eu sinto que é uma oportunidade de desenvolvimento. Quando eu estava nesse relacionamento agora com consciência, eu percebia que eu tinha uma oportunidade de crescer também. Agora eu sinto que eu não tenho mais essa vontade de me relacionar. Tô zero interesse, isso já tem alguns meses. Porque como a limpeza está acontecendo em outros âmbitos, como por exemplo no trabalho, eu quero limpar uma coisa de cada vez. Então quando o meu trabalho estiver bom, aí eu procuro relacionamento. Porque eu sei que quando a gente entra num relacionamento, muitas sombras vão começar a aparecer. Ou não também, ou você se conecta com uma pessoa que seja super compatível, super bacana e que te ajude a crescer. Mas para isso você tem que estar bem também interno. Hoje eu tenho um cliente para atender daqui a pouquinho, é um projeto que eu fiz, eu tô super animado e empolgado. Mas mesmo assim eu quis bater esse papo rápido com vocês porque eu lembro que eu nunca falei disso, ou eu pelo menos acho que não, que é sobre você procurar uma pessoa indisponível. Por exemplo, esse menino, esse rapaz mais novo, o primeiro, que tem casa aqui em Portugal, ele tem mais ou menos 41 anos. E o outro lá de São Paulo, na faixa dos 30, a gente era mais ou menos parecido. O mais novo, uma vez a gente foi num restaurante chique, ele é judeu, usava o kippah, tudo, e chama muita atenção. Uma vez a gente foi num restaurante chique, e uma senhora do lado, muito rica, toda grifada, loira, ela estava sentada sozinha do lado, e nisso entrou um casal, uma menina linda, preta, com cabelo assim, bem afro, e ela estava com um alemão, um estrangeiro, não sei, um gringo de olho azul. Eles formavam aquele casal lindo, sabe? Tipo, seduzente, interessante, você percebia que tinha sintonia entre os dois. Só que o gringo aparentemente não falava nada em português. E eles estavam muito próximo da gente. E aí essa senhora que estava do meu lado, ela se vira pro meu ex e começa a falar coisas absurdas sobre preconceito racial em relação a essa menina. E aí, o meu ex, ele era muito preconceituoso também. E eles começaram a rir da situação. E aquilo foi me dando um mal-estar. E eu virava pra ele e falava assim: Yuri, cala a boca. Você pode ser preso, fica quieto. E ele meio que rindo, achando que... E eu percebi o desconforto da outra menina do lado. E aquilo foi me gerando um sentimento de vontade de gritar. Aquilo me mostrou uma sombra do meu companheiro, do meu ex-companheiro. Se ele tivesse consciência que aquilo era uma coisa que ele queria melhorar, é uma situação, mas não era o caso. Então, se eu estava num processo de evolução, nessa época eu já fazia reiki, já fazia constelação, já procurava ser uma pessoa melhor, já procurava não falar mal dos outros, tirar sarro, fazer fofoca. Se eu estava nessa dinâmica, nessa energia de procurar não fazer, porque tudo isso é muito viciante. E com o tempo, a gente começa a falar mal dos outros e não percebe. E isso vira um hábito, quando vê, e já vira automático. Quando você toma consciência que você tem esse problema, é um pouquinho complexo você parar. Mas é possível. É como se fosse um vício. Como eu percebi que ele não queria melhorar, então não fazia sentido eu continuar com ele, entende? Depois eu fui percebendo que ele era um cara muito difícil de lidar, que ele tinha os problemas dele. E aí eu lembrei da minha terapeuta falando que eu queria arrumar meu pai, né? E ali eu não tenho eu não tenho que arrumar ninguém. A pessoa já tem que vir pronta pra gente, a gente tem que estar pronto pro outro também. A gente se conecta com pessoas na mesma ressonância que a gente. Então, por isso que eu acho que toda a nossa realidade que está acontecendo agora é um exemplo muito importante da gente enxergar, que mostra possibilidades de crescimento. Por exemplo, estou num trabalho que meu chefe é abusivo, é um trabalho difícil, ele quer ganhar vantagem nos pagamentos, enfim, ele é um cara muito complexo. Então, poxa, pronto.
já me mostrou uma luz, já acendeu uma luz vermelha que eu estou numa relação que talvez alguma coisa aí dentro de mim que me conectou com isso. A partir do momento que eu superar esse obstáculo, pode ser que eu vá para um trabalho melhor, pode ser não, eu vou para um trabalho melhor ou com outros obstáculos. Assim como eu tenho percebido que toda a minha história aqui, desde que eu saí do Brasil, foi gradativa. Eu não me sinto num retrógrado, por exemplo. Eu sinto que é um constante. Não é um salto quântico e rápido, mas é gradativo. Então, como eu percebi esse lance do meu ex sendo muito preconceituoso, uma pessoa muito difícil de lidar, por que eu vou continuar com um cara desse que só vai atrapalhar o meu desenvolvimento? Então, ou você olha para a situação, tenta entender o que está acontecendo e assimila. Eu acho que muito... Deixa eu fazer uma pausa, senão eu preciso organizar minhas ideias. Às vezes eu falo demais, aí eu vou misturando os assuntos. E eu fico... Sempre acho que esse vídeo fica... Aqui em Portugal tem uma expressão chamada salganhada, que é quando fica uma bagunça, uma salganha. Aí depois que eu edito, eu vejo que fica menos ruim. Mas eu tava falando de relacionamento. Quando você percebe questões no seu companheiro ou na sua companheira, que tá em desacordo, por que continuar? Por que insistir numa coisa? Eu percebo que muitos casais, eles estão juntos por conveniência. Às vezes é um medo de ficar sozinho, às vezes é um medo da solidão, e aí você prefere uma companhia ruim, não uma companhia plena, só para ficar com alguém. Então, eu vou dar um outro exemplo. Meus chefes, de novo, eu sinto que eles têm essa sintonia. São pessoas que eu não acho que eles se gostam de verdade, sabe? E essa é uma dinâmica de, sei lá, a maioria das pessoas que não estão acordadas para a espiritualidade, elas preferem se relacionar por se relacionar. Não existe aquele amor verdadeiro, aquela entrega verdadeira, aquela completude. E se não há isso, ao meu ver, não faz sentido você ter essa entrega, ter essa conexão com pessoas que não estão na mesma sintonia que você. Então, tudo isso para falar daquela seguidora, que ela se conectou com um cara que é de uma família nobre, aparentemente deve ter grana, mas ela não tá feliz. E ela percebeu algumas sombras, ela percebeu algumas situações, ela também percebeu preconceito, também percebeu falta de amor. E ela também tá percebendo nela falta de amor próprio. Porque quando você não tem amor por si mesmo, você acaba se entrando nessas roubadas, você acaba aceitando essas soluções imediatas. Enfim. Antes de acabar o vídeo, uns recadinhos. A gente nós estamos em quase 2.000 pessoas, então se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito, já sabe, curta, compartilha, manda para alguém que está passando por uma dificuldade de relacionamento, que terminou, que tá assim, por que eu terminei, não sei o que, tal. Manda esse vídeo, quem sabe a pessoa não tem um insight de alguma situação que está acontecendo na vida dela. E me faça saber aqui nos comentários de onde você é, qual a sua cidade, qual o seu nome. Eu percebo muitos comentários de pessoas que eu queria saber quem é, e aí não tem o nome no usuário, ou não tem foto, e eu fico, será que é homem? Será que é mulher? Será que quantos anos tem? Eu acho, e são seguidores que comentam frequentemente. Então, vamos fazer essa troca, vamos conversar aqui nos comentários, que além de ajudar a crescer o canal, eu me sinto muito próximo de vocês, porque como eu falei, eu sou sozinho aqui, tenho pouquíssimos amigos, e é uma forma de eu me conectar. Por exemplo, ontem eu tava muito triste por causa do trabalho, aí eu deitei na cama antes de dormir, tinha, sei lá, uns 100 e poucos comentários para responder, e quando eu terminei de responder, parecia que eu tinha feito uma terapia, assim, eu tava com a alma lavada. Então, muito obrigado pela troca que eu tenho tido com vocês. É isso, meus amores. C'est fini. Um bisou, au revoir. Um beijo pra todo mundo. Até mais.
Ah, e também comente aqui algum tema que vocês querem, algum assunto, o que que motiva vocês, o que que vocês querem saber. Me faça saber que pra mim isso é muito importante. Au revoir!